Vamos falar também de outro assunto aqui, tratando ainda de ambiente escolar. Recentemente a gente teve um caso bem sério de um bebê que se machucou, tendo 2 dedos do pé decepados depois que um extintor de incêndio caiu em cima do pé dele dentro de uma creche. Nesse caso, doutor, quais seriam os direitos dessa criança? Então vamos lembrar sempre da seguinte forma: a partir do momento que eu vou lá e coloco o meu filho na creche, que eu coloco o meu filho na escola, quem na verdade administra essa escola, ela passa a ser responsável por isso. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma escola particular, a hora que eu coloquei o meu filho lá dentro, tudo o que acontecer dentro dessa escola, em regra, responsabilidade da escola. Se a gente está falando isso no ensino público, a escola sendo estadual, municipal, isso acontecendo também é responsabilidade desses entes que administram a escola. Infelizmente, a gente observa que por algumas atitudes acabam acontecendo isso. A gente teve um quadro, por exemplo, há pouco tempo atrás, de uma criança que acabou caindo também dentro de uma escola. Ninguém levou essa criança no médico, não detectou uma fratura. E o pai, depois que saiu, foi buscar a criança na escola, é que veio a descobrir essa questão da fratura. Essa responsabilidade também compete à escola. A gente pode lembrar que existe aí uma eventual reparação de danos morais em relação a isso que pode vir a acontecer. Eu acho que nesse caso específico que você está falando, foi uma escola em São Paulo, né? E teve um ressarcimento, acho que de R$ 10.000, não foi esse? Isso foi um processo que acabou acontecendo e teve o ressarcimento de R$ 10.000 a título de danos morais. O que a gente precisa lembrar é que, por exemplo, vamos pegar o caso da criança que o extintor decepou o dedo do pé. Essa criança teve um problema de mobilidade. Então, será que essa criança vai ter que agora ter uma prótese para poder andar? Será que essa criança agora vai ter que ter algum outro tratamento médico necessário, fisioterapia? Tudo isso tem que ser custeado pelos responsáveis por terem essa criança dentro da escola. E aí, né, doutora, a gente acaba levantando outros assuntos muito importantes quando a gente fala de criança, escola e segurança, que é a questão do AVCB. Né? Então, assim, se imagina que, nesse caso específico, o extintor estava muito próximo de onde a criança brincava. É uma criança de um ano e um mês, se eu não me engano. Né? E aí a professora esbarrou, o extintor caiu e decepou os 2 dedos dela. Quer dizer, o local do extintor tá correto? Ou o local dela brincar seria ali, não teria que ser um outro local? Então a gente começa a pensar em questões de segurança no ambiente escolar, né? Por isso que é muito importante, toda vez que a gente está falando disso, as escolas, as creches precisam cumprir todas as regras de maneira objetiva. No caso específico, precisa ter o AVCB, né? Essa questão dos bombeiros é muito importante, até mesmo porque se pega fogo naquele lugar, tem que ter as rotas de fuga, os lugares corretos com extintor de incêndio e por aí vai. Talvez a gente vê, eu não conheço o caso especificamente, mas a gente observa que tem alguma coisa que está errada. Ou a professora não podia estar brincando naquele lugar em que pudesse haver esse problema, ou o extintor de incêndio estava colocado no lugar errado, porque era uma passagem de brincadeira para as crianças. Exatamente.